que Deus venha te usar agora de uma maneira sobrenatural e que possamos sair daqui renovados, restaurados. Então, irmãos, anote aquilo que você puder anotar. É bom sempre a gente estar com um caderno, alguma coisa assim, para que a gente possa tirar boas coisas. E a Bíblia sempre nos fala sobre isso. Se você fizer isso, bênçãos sem medidas venham sobre você. Pastor Edenilson, que Deus venha te abençoar, te usar nessa noite poderosamente, ok? Se tu uma bênção. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, os irmãos que também estão em casa nos acompanhando. Quando Karine falou comigo a respeito desse projeto de fazer a biografia do pastor Renê, eu falei, olha, com certeza vai ficar muito bonito, que o nosso pastor tem um ministério, uma história linda, não apenas aqui, mas ao longo de toda a sua trajetória, com as suas filhas, com sua esposa. E já estamos aí ansiosos para ler esse livro aí. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. E aí hoje, estava meio que em segredo, hoje ela quis revelar para a igreja e ficamos felizes em saber isso aí. Amém, irmãos? Então você que está em casa também, se você tiver algum pedido de oração no final, nós estaremos orando aqui pelo seu pedido de oração. Coloque aí nos comentários que no final do culto eu estarei abrindo aqui o aplicativo e lendo os pedidos de oração. Também, irmãos, quero agradecer à igreja, porque na sexta-feira nós temos um idoso que está há 2 anos e meio acamado, e nós solicitamos à igreja que nos ajudasse com fraldas, e graças a Deus a resposta foi muito boa. Muitos irmãos estiveram nos doando com fralda geriátrica para esse idoso, e aí hoje eu tive a surpresa, quando eu fui entregar as fraldas para ele, e fui tirar dos sacos, tive a surpresa que muitas das fraldas tinham uma carta escrita. E aí eu fiquei mais ou menos 40 minutos junto com ele, tirando as fraldas e lendo as cartas para ele. Então me emocionei junto com ele, pelo carinho, pelo o amor que a igreja sempre tem demonstrado com os nossos irmãos. Então, agradecemos em nome do nosso pastor e do ministério todo o carinho, todo o amor que a igreja tem demonstrado um para com o outro. Amém? Então, oremos a Deus em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste local. Te agradecemos, ó Deus, pelo mover do teu Espírito. Te convidamos, Senhor, para que o Senhor esteja aqui entre nós. Ó Deus, tocando em corações, ministrando, ó Deus, na mente, na alma, no corpo, no espírito, fazendo, ó Deus, uma obra plena na nossa vida e no nosso interior. Pai, nós damos liberdade a Ti para agir neste local segundo a Tua santa e perfeita vontade. Espírito de Deus, receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja de Cristo diga amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, que tem como tema a restauração de Judá. Amém? Judá, para aquele que não sabe, Judá foi um dos filhos de Jacó, o 4º filho de Jacó, um dos filhos mais velhos. Jacó teve 12 filhos, e dentre esses 12 filhos, temos aí Judá. Diversos episódios na palavra de Deus, nós conseguimos, principalmente ali no livro de Gênesis, nós vamos ali ter informações a respeito do comportamento e da vida de Judá. Judá, ele foi aquele que impediu que os seus irmãos matassem José. Você conhece a história que Jacó teve um filho chamado José, que sofreu grande inveja por parte dos seus irmãos, ao ponto desses irmãos maquinarem a morte de José. E nesse episódio foi Judá que intercedeu, não vamos tocar, não vamos matar o nosso irmão, então se tem que ser feito algo, vamos vender ele. Então ele conseguiu atenuar o mal que seria muito maior na vida de José. Judá também tem outro episódio, já quando José era
governador do Egito, um pouco bem mais distante, Judá ele se coloca no lugar de proteger o seu irmão Benjamim. Quando eles montaram a caravana até o Egito, e lá José ainda não tinha se descoberto para os seus irmãos, ali ele pede, existe todo um episódio que é encontrado um utensílio junto ali com as coisas que Benjamim estava carregando, e ali então José decide prender Benjamim, e Judá naquele momento ele entra e fala, não, se tiver que ficar alguém preso sou eu, porque nós já perdemos um irmão. Você imagina eu chegar lá e falar para o meu pai que perdemos o outro, o caçula. Então são episódios que Judá ele aparece, e até considero episódios positivos na vida dele, essa intercessão pela vida dos irmãos. Mas ele teve momentos difíceis, momentos de um declínio espiritual, momentos que ele se afastou da sua família e que perdeu os preceitos de Deus. E esses momentos são registrados no livro de Gênesis, capítulo 38. E ali, nesse capítulo 38, segundo muitos historiadores da palavra de Deus, diz que foi um percurso de 22 anos. Então, a gente vai estar vendo aqui um pouco sobre como foi essa queda de Judá, por que ele teve essa queda e como Deus restaurou esse homem, que mais na frente iria ser aí o patriarca da tribo de Judá, da qual nasceria o Messias, o prometido Salvador do mundo. Amém? Então, abra aí sua Bíblia, fazendo o favor, Gênesis 38, que nós estaremos aqui buscando sobre esse processo de queda e restauração de Judá. Nós vamos fazer uma ministração expositiva do texto, então estaremos falando um pouco e lendo cada parte desse capítulo que vai nos trazer um grande ensinamento para a nossa vida. Amém? O tema dessa reflexão, a restauração de Judá. Então, qual foi as características da apatia espiritual que veio sobre a vida de Judá? Como essa apatia espiritual é caracterizada na vida desse homem e qual o caminho que ele traçou diante dessa queda? Amém? Então, o primeiro tópico dessa ministração fala sobre Judá saiu da casa do seu pai. Então, esses caminhos que contribuíram, atitudes que contribuíram para a queda de Judá, a primeira atitude foi sair da casa do seu pai. Gênesis 38, versículo 1, fazendo o favor. Que diz o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Amém? Então, o primeiro caminho que Judá ele percorreu em direção à sua queda espiritual, em seu declínio espiritual, foi sair da casa do seu pai. O motivo que levou a Judá a sair da casa do seu pai, não sabemos. Mas o texto que nós lemos diz que ele saiu da casa do seu pai, próximo aos seus irmãos, e foi para uma terra distante. Entenda, irmãos, que quando eu digo que sair da casa do seu pai foi uma péssima decisão, eu não estou falando aqui de paternidade, mas eu estou falando de sair debaixo da aliança. Porque, irmãos, Jacó, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E estar debaixo da autoridade de Jacó era estar debaixo da aliança de Deus. Estar debaixo da autoridade de Jacó e da sua família era estar inserido na família da aliança, onde as bênçãos de Deus, as mãos de Deus estava direcionado sobre aquele lar. Então, quando Judá decide sair
da casa do seu pai, ele está ali decidindo romper a aliança que Deus tinha com aquela família. Ele está decidido romper e sair debaixo da aliança que Deus tinha sobre aquele lar. Então, a primeira decisão que trouxe uma grande ruína para a vida de Judá foi sair debaixo da aliança. Foi sair da casa do seu pai. Não é uma questão de paternidade, mas sim uma questão espiritual, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Jacó. Sobre a vida daquela família existiam promessas. Então Judá, ele decide deixar todas essas promessas e seguir para uma terra estrangeira. Judá sai da casa do seu pai. E o problema dessa atitude não é abandonar a paternidade, mas sim se afastar da casa da aliança, pois a aliança de Deus estava sobre aquela família. Por mais que os irmãos de Judá não fossem exemplos de honra, entre eles e os cananeus, pessoas que Judá se associou, Judá, então, cometeu um grande erro em fazer uma escolha errada. Estar entre os cananeus seria um perigo, porque era uma cultura pagã. Então, demonstrando assim uma queda, um declínio espiritual na vida de Judá. Note que diversos personagens bíblicos que nós lemos na palavra de Deus sofrem esse declínio, essa queda espiritual quando saem da casa do seu pai, quando saem da aliança. Exemplos, a parábola, do filho pródigo. O que ele fez? Ele saiu debaixo da aliança, da proteção do seu pai, e nós bem sabemos o final daquela história, que aquele jovem ali padeceu em uma terra estrangeira. E como aconteceu lá com esse jovem, o filho pródigo, nós vemos aqui Judá também trilhando esse caminho, saindo debaixo da aliança que Deus tinha com o seu pai, uma aliança que também estava sobre a vida dele. Mas esse homem, ele não se conforma em quebrar a aliança que ele tinha com Deus e com a sua família e abandonar os seus. Ele dá mais um passo em direção à sua queda. E esse passo é uma união perigosa, um casamento perigoso. Leia comigo aí Gênesis 38, versículo 2 ao 6, fazendo um favor. Então ele sai e vai para uma terra estrangeira. E diz o texto, Gênesis 38, do 2 ao 6. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou outra vez e deu luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava numa determinada cidade, e aqui Judá, junto com esta mulher, junto com esse casamento, aqui cria-se uma aliança. E da onde nós conseguimos ver isso? Uma queda. Porque você pode me perguntar, uma filha de um cananeu, e aonde você consegue ver uma queda? Irmãos, a queda não está simplesmente em fazer um laço de matrimônio. Mas existia um conceito que era passado de pai para filho. Quando Abraão enviou o seu servo para escolher um filho, uma esposa para o seu filho, Isaque, qual era a recomendação especial que Abraão passou para o seu servo? Você vai até os meus parentes e você escolhe uma jovem, uma varoa para o meu filho. E esse mesmo procedimento acontece na vida de Jacó. Quando Jacó casa-se, ele procura esposas na casa do seu tio Labão. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Judá, ele vai trilhando um caminho de morte, porque primeiro ele decide sair debaixo da aliança,
que Deus tinha sobre aquela família. E agora ele faz aqui, nesse momento, uma união perigosa. Não é porque é uma questão racial de um povo com outro, mas era princípios, valores, costumes e um Deus completamente diferente. Então ele vai trilhando um caminho perigoso na sua vida, o que vai trazer sobre a vida dele sérias consequências. Lemos aqui que ele então faz esse casamento, ele ali cria um matrimônio com essa mulher, que a palavra de Deus não fala o nome dela, mas diz a palavra de Deus que nós lemos que ele teve 3 filhos. E qual é a consequência dessa união perigosa? Ele teve 3 filhos, mas 3 filhos ímpios, sem temor a Deus. Filhos que não tinham, temor aos princípios de Deus. E isso é muito bem claro na sequência do texto que a gente vai ler agora. Amém? Olha aí a consequência desse casamento. Gênesis 38, versículo 7 ao 10. Então, no entanto, o primogênito de Judá, o que casou, se você for ler o texto, Judá, deu esse filho, em casamento a uma jovem chamada Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do teu irmão. Era uma prática cultural da época, o levirato. Cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão morto. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relação com a mulher do seu irmão, Tamar, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso, fez que também este morresse. Amém? Então, irmãos, aqui vemos um problema muito sério acontecendo. Primeiro, ele sai debaixo da aliança. Logo depois, ele cria, uma relação, um casamento perigoso, que tem filhos ímpios, pessoas que não tinham temor a Deus. E por conta dessa maldade que esses 2 jovens possuíam no coração, Deus decide tirar a vida desses 2 jovens. Acho que na palavra de Deus, irmão, são poucas das vezes que você vai ver isso acontecer. Demonstrando assim quão grande era a maldade que esses jovens viviam. Tudo porque Judá decidiu sair debaixo da aliança de Deus. Tudo porque Judá decidiu ter um casamento perigoso, fora dos princípios que os seus pais tinham estipulado para aquela família, a família da aliança. Amém? Mas o que acontece, irmãos? Acontece que quando Onã morre, Judá, ele olha para toda a circunstância e qual era a sequência dos fatos que deveriam ser acontecido? Era o filho morrer, ele pegar Tamar e dar em casamento para o filho caçula. Então, o correto seria Judá segurar aquela mulher, uma prática cultural, por mais que você não concorde com ela, eu também não concordo, mas era um costume da época, era uma lei que vigorava na época. Então, o certo era ele pegar aquela mulher, levar para o seu lar e dizer: olha, espere o meu filho caçula crescer, e então, mediante isso, quando ele tiver a idade de casar-se, ele será o seu esposo e dará sequência à descendência do seu irmão, do seu falecido esposo, do primeiro esposo. Mas Judá, ele faz diferente disso. Ele pega Tamar e manda para a casa do pai dela, desconsiderando a lei. Então, daí a gente já vê um declínio muito maior ainda.
Mas aí a vida de Judá piora. Não bastava ele perder 2 filhos, ele começa a frustrar a lei do Senhor, não fazendo o que a palavra dizia que deveria ser feito, e libera Tamar da sua proteção, da sua guarda, e no íntimo do seu coração ele não decide dar o filho caçula em casamento, com medo que esse também pudesse morrer. E aí o que acontece? Ele continua trilhando um caminho de morte. Ele continua trilhando um caminho de queda. As consequências das atitudes continuam vindo sobre a vida de Judá, e o texto bíblico diz que ele perde também a sua esposa. Que a sua esposa morre. E aí, o que acontece, irmãos? A gente vê nesse episódio da morte, mais um fardo, a morte da esposa, mais um fardo vindo sobre a vida de Judá. Passando o período, de viuvez, Judá, ele, carente de uma companhia feminina, ele vai para uma determinada localidade, e aí o que acontece? Tamar já estava esperta, sabendo que Judá não iria honrá-la. Então tem todo um episódio que, apesar de não concordar com ele, mas Tamar coloca em prática um plano, que aos meus olhos é um plano maquiavélico. O que Tamar faz? Ela tira a sua roupa de viuvez e se veste de prostituta. E vai em direção aonde Judá passaria. E Tamar, irmãos, deveria ser uma mulher muito bonita, que chama a atenção de Judá. Só que Judá estava sem recursos financeiros para ter uma relação com aquela mulher que ele achava que era uma prostituta, mas não era. Era a sua nora, que ele não a honrou, segundo a lei. E então, questiona-se o valor daquele programa, e Judá fala, não tem dinheiro, não tem bateria no celular, não dá para fazer um Pix, não tem cartão, mas estou interessado em você. Tamar, então, fala, olha, você vai deixar aqui 3 objetos, o seu cajado, um selo e mais um objeto, que são selos que representam a sua honra. Nós teremos essa relação. Logo depois, quando você chegar em casa, você manda um dos servos trazer aquilo que foi acordado entre nós. Ele, então, carente de um carinho feminino, aceita logo, e dali, que mais na frente, Tamar vai ter uma gravidez que vai gerar 2 filhos para ele. E aí o que acontece? Depois desse relacionamento, quando ele chega em casa, ele fala para o servo dele, olha, eu tive um encontro com a prostituta, fiquei devendo dinheiro na rua, e leva lá um cordeirinho, leva lá o que eu fiquei devendo para ela, e o que acontece? Quita minha dívida e pega lá os objetos que eu deixei com ela. Quando o servo volta, quem o servo não encontra mais? Tamar, porque ela não era prostituta. Ela estava ali em um plano, ela estava ali forjando um plano. E aí entra mais um declínio de Judá, porque quando a barriguinha começa a crescer, 3 meses de gravidez, chegam até Judá e falam, olha, a sua nora Tamar, ela está grávida. E aí o que ele faz? É o terceiro tópico, que demonstra a sua queda. Foi juiz da lei, mas não cumpridor. Gênesis 38, do 11 ao 24. Então, Judá disse a Tamar, a sua nora, aqui bem do início, tá? Bem do iniciozinho, quando ele libera ela para a casa do seu pai. Continue viúva na casa do seu pai, até que, meu filho cresça. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela.
Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, conforme eu falei, que era filha de Sua, o cananeu. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tina, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou a roupa de viúva e cobriu-se com véu, se disfarçou-se e sentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ele respondeu, ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. E ele deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. Além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. E eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher? Tudo bem. Passando quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois ela está grávida. E Judá respondeu: tragam-no para fora, para que ela seja queimada. Amém? Então, olha o que a gente vê. Lemos esse texto, um texto grande, que demonstra aqui que um dos erros de Judá foi ser juiz da lei, mas não cumpri-la. Note que no finalzinho ele diz o quê? Quando ele recebe a informação que Tamar estava grávida: vamos queimar ela, vamos matar ela viva. Juiz da lei, mas quando ele tinha que cumprir o que a lei determinava, que era dar o outro filho em casamento a ela, ele não o fez. Então a gente vê um declínio na vida desse homem. Quebrou a aliança com Deus, saindo da casa do seu pai. Um casamento perigoso. Teve filhos ímpios. E agora, mais uma vez, a gente vê ele exercendo o juízo da lei sobre a vida de uma pessoa, mas ele mesmo não teve a consciência que era réu da própria lei. Então, os erros de Judá: não cuidar de Tamar, mandá-la para a casa de seu pai, usar da lei quando lhe convém, mas desprezá-la quando não lhe favorece. Foi juiz dos outros, mas não réu da sua consciência. Olha a vida desse homem, irmãos. Perdeu 3 pessoas, filhos ímpios. Um homem que negligenciou a palavra de Deus. Um homem que, num período aproximadamente de 22 anos, teve experiências amargas. Mas Deus é tão misericordioso que Deus proporciona a restauração de Judá. A restauração daquele homem. E como acontece essa restauração? É o 4º tópico que a gente vai ler.
Essa restauração acontece através da revelação que traz Judá para uma avaliação pessoal. Gênesis 38, do 25 ao 30. Quando eles estavam trazendo Tamar para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja, se conhece de quem é este selo, este cordão e este casal, este cajado. Aqui começa a acontecer, irmãos, o processo de restauração dele. Porque olha só o que ele diz. E aconteceu que, estando ela, esse cajado, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei a selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Só até aqui. Então, o que acontece, irmãos? Aqui, nesse último versículo que nós lemos, acontece um processo de restauração. Aquele homem que era um juiz da lei, mas não cumpridor, é refutado por Tamar e diz: olha, eu estou grávida, mas o homem que será pai do meu filho é o dono desses objetos. E ali ele cai em si, ali ele reconhece o seu erro, ali ele reconhece o quanto ele estava errado. E ele diz: ela é mais justa do que eu, porque não dei selar meu filho e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, amarrou nele um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída, e lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos nesse texto aqui? Nós vemos um caminho que esse homem trilhou, um caminho de queda. Saiu da casa do seu pai, uma frieza espiritual. Nós vemos um caminho de queda quando ele faz alianças perigosas. Vemos um caminho de queda quando ele se junta a um povo, né, que não cultuava o mesmo Deus, os mesmos costumes, os mesmos princípios, que gerou filhos sanguinários, que gerou filhos ímpios, no qual Deus se reprovava e tirou a vida de 2 deles. Vemos um declínio nele porque ele não cumpriu a palavra de Deus, mas foi juiz usando a própria lei para matar essa mulher, quando na realidade ele tinha um grau de responsabilidade sobre tudo aquilo que ela estava passando. Então você consegue ver que Judá trilhou um caminho de morte, um caminho de tristeza. Diga amém se você consegue ver isso como eu. Mas o mesmo homem que trilha um caminho de morte, um caminho de tristeza, um caminho de reprovação, esse homem, ele recebe a restauração de Deus. E aí a gente entra, sabe, em uma grande situação que nós vivenciamos na nossa vida. A desgraça do ser humano e suas escolhas, mas a graça de Deus que vem sobre a nossa vida e nos restaura. Nos restaura porque, através do reconhecimento dele, em dizer: olha, ela é mais justa do que eu. Ali ele, sabe, inocentou aquela mulher. Ali não houve a morte daquela mulher e daquelas crianças que estavam no ventre dela, que também iriam padecer queimados. Ali ele resguardou a vida de Tamar e das crianças, e ali Deus restaurou a vida dele, porque ele reconheceu que ele era um homem
assim, posso dizer que pecador, que falho e que ele tinha cometido erros. Judá, ele poderia simplesmente manter a sua sentença, porque em nenhum momento Tamar falou assim, esse filho é teu. Ela falou assim, olha, o pai desta criança é o dono desses objetos. Ele poderia dar seguimento àquele ato de crueldade e tirar a vida dela. Mas aqui, quando ele foi refutado, ele falou, olha, eu sou pior do que ela. Ele caiu em si e viu o quanto ele estava errado. Sabe, irmãos, um dos processos na restauração de um ser humano é uma avaliação, é cair em si. Note que quando o filho pródigo, que eu falei lá no início, sai da casa do seu pai, estabelece relacionamentos perigosos, se envolve com coisas ilícitas, ele, se envolve com diversas coisas que estavam acabando com a vida dele. Tudo é transformado e mudado quando ele cai em si e fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. A restauração da vida de Judá veio através desse reconhecimento, porque se você for ver o capítulo anterior, no 39, e mais à frente, você vai ver que Judá, ele volta para casa. E quando eles vão fazer aquela peregrinação até o Egito, um dos líderes das caravanas que iam até o Egito buscar comida era Judá. Esse homem foi restaurado porque reconheceu o seu erro, porque não tirou a vida daquela mulher, mas honrou aquela mulher. E é muito interessante que Pérez, filho dessa relação, foi um ancestral do que no futuro iria chegar no Senhor Jesus Cristo. Tamar, essa mulher, por mais que a atitude dela seja reprovada, ela entra na árvore genealógica de Jesus Cristo. Por causa de quê? Porque Judá ali reconheceu que ele tinha errado. Então, a partir desse momento do reconhecimento, começa a história de restauração e do seu levantar como líder entre os irmãos, filho de Jacó, de quem mais tarde vai proceder reis de Israel. O próprio Messias e Salvador do mundo, ele vem da descendência de Judá, por isso que nós falamos, o leão da tribo de Judá. Então, olhando para a vida de Judá, eu vejo a desgraça que o homem faz quando decide construir a sua vida longe da casa do pai. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a graça de Deus em restaurar a vida de Judá. Pois os próximos capítulos, ele volta para a casa do seu pai e ali toma a frente da viagem que irá culminar o encontro com seu irmão José. Muitos problemas seriam evitados na vida de Judá se ele não saísse da casa do seu pai e se não juntasse com um povo pagão, mas foi uma escolha que ele fez e pagou por isso. Para a gente encerrar, irmãos, vamos fazer uma reflexão para a nossa vida, prática na nossa vida. Irmãos, os caminhos que escolhemos são perversos e ruins. A tendência do ser humano é escolher caminhos de morte. A palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso. E nós tomamos escolhas, fazemos escolhas que lá na frente vai trazer consequências pesadas sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Mas Deus, irmãos, é tão misericordioso que Deus, nesses momentos, a graça dele nos invade e ele permite que eu e você possamos fazer um caminho de volta, um caminho de retorno para a casa do Pai, da onde nunca deveríamos ter saído. Então, o maior problema da nossa vida surge quando decidimos sair da casa do nosso Pai, da presença do nosso Deus.
Nós temos que aprender através dessa palavra que nós não somos juízes, mas réu. Não devemos e não podemos julgar o nosso próprio, mas devemos ser réu da nossa consciência e dos nossos pecados. Então, a causa da nossa queda, irmãos, surge quando deixamos a comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Senhor. E a partir daquele momento nós começamos a trilhar o nosso caminho sozinho. Então, talvez você esteja aqui hoje nos visitando, talvez você seja membro dessa igreja, mas reconheça que você está distante da casa do Pai, porque você rompeu os laços com o Senhor. Então, saiba que nessa noite Deus deseja restaurar a sua força e a sua vida. Basta-se você voltar-se para Ele. Sabe, existe um ditado popular, não é bíblico, é um ditado popular que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você caiu, irmãos, é o tempo de fazer como Judá, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu erro, arrepender-se e voltar para a casa do Senhor, para a casa do seu Pai, porque, independentemente do que aconteceu enquanto você estava lá fora, Ele vai restaurar, Ele vai fazer algo novo, Ele vai escrever uma nova trajetória na tua vida, Ele vai restabelecer uma aliança que foi rompida. Então, irmãos, tudo começa quando Judá reconheceu que estava errado e arrependeu-se dos seus erros. Então, o processo de restauração na nossa vida acontece assim, quando reconhecemos o nosso erro e buscamos aos pés do Senhor a restauração. Amém? Então, irmãos, se você está aqui hoje, você trilhou um caminho que tem trago amarguras na sua vida, um caminho que tem trago consequências na sua vida, um caminho que não tem agradado o Senhor. Se você reconhece que esse caminho está contribuindo para coisas negativas acontecer na tua vida, é tempo de voltar. É tempo de voltar-se para o Senhor de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me acharei quando buscarmes de todo o coração. Eu serei achado por vós e mudarei a vossa sorte, diz a palavra de Deus. É tempo de restauração, irmãos. Sabe, essa apatia espiritual que aconteceu na vida de Judá, que trouxe muitos problemas na vida dele, está acontecendo na nossa vida porque temos feito escolhas erradas, porque estamos vivendo um momento de apatia, um momento, irmãos, de atrofia espiritual, aonde nós não estamos buscando o fortalecimento do nosso espírito. E um cristão que não busca relacionamento com Deus, que não lê a palavra de Deus, que não ora, que não tem comunhão com o Senhor, que não tem comunhão com a igreja, que não vem à casa de Deus, irmãos, é questão de tempo para ele começar a cair em declínio como Judá caiu, sair da casa do pai, se associar com quem não deve e aí ter consequências na vida dos filhos e consequências tristes. Então, qual é o grande ensinamento que nós tiramos dessa palavra? Não saia da casa do Pai, não saia da comunhão com o Senhor. Esteja sempre ligado, alicerçado na videira verdadeira em Cristo Jesus, para que você possa triunfar e vencer todos os desafios que se levantarem diante de nós. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que ficasse de pé, que eu quero orar por você, irmãos. Você que foi tocado por essa palavra. Ainda temos aí 13 minutos. Você que foi tocado por essa palavra. Você que reconhece que precisa do renovo de Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso. Eu preciso voltar para a casa do Pai todo dia. Eu preciso voltar para a presença de Deus todos os dias. Eu lembro um episódio que eu conversando com o Arthur, antes de dormir, eu falei assim,
venci mais uma luta. E Arthur é muito interessante, ele era pequenininho. E na época eu treinava jiu-jitsu, aí ele falou assim, pai, mas hoje não teve nem treino. Eu falei, venci uma luta contra o pecado, filho. Porque é diário na nossa vida. E o pecado traz sequelas. O pecado traz consequências. O pecado traz a morte. O pecado traz mal sobre a família. Então, irmãos, talvez você esteja assim, flertando com o pecado. Não faça isso, porque ele vai trazer problemas na tua vida. Mas mesmo que você esteja assim, fraco na fé, flertando com o mundo, Deus é tão maravilhoso que Ele te espera e que Ele deseja restaurar a sua vida. O caminho da restauração acontece quando voltamos para a casa do Pai. Talvez você esteja visitando, não conseguiu compreender a essência de toda essa mensagem, porque eu entendo que é uma mensagem complexa. Mas entenda o simples que eu quero lhe passar agora. Você precisa entregar a sua vida diante de Deus. Você precisa erguer os seus braços e falar, Senhor, me perdoa, porque eu tenho trilhado um caminho de morte, mas eu quero escrever uma nova trajetória de vida. Eu quero viver um novo momento na minha vida. Tudo isso começa com atitude. E sabe por que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui? Porque Ele deseja fazer algo novo na tua vida. Ele deseja fazer uma nova história na sua vida. É tempo de restauração, irmãos. A restauração de Judá não foi apenas espiritual. Foi emocional, espiritual, familiar e social. Ele voltou para a casa do seu pai, convive com seus irmãos, convive com seus pais. Ele voltou e foi restaurado. A aliança foi restaurada e ele foi o cabeça da tribo de Judá, na qual nasceu o Messias, o Salvador do mundo. Restauração que Deus quer fazer na tua vida. E tudo começa com uma atitude. A atitude de Judá para o reconhecimento, para a restauração foi falar, eu sou mais culpado do que ela. E a atitude que você tem que ter hoje é levantar a sua mão e dizer, Senhor, me receba no teu altar, como filho, Senhor. Me lava com teu sangue, lava as minhas vestes, purifica, meu Deus, de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti. E Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Tem alguém aqui, irmãos, que está afastado do Senhor, que hoje gostaria de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida e trilhar um caminho de restauração. Eu queria que você fizesse um gesto com a tua mão, apenas um gesto para me identificar você. Reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Faça um gesto com a sua mão. Aleluias. Balance a sua mão para que eu possa identificar. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos que a gente vai estar orando. Enquanto nós oramos, é um tempo de você pensar na tua vida. Entre na presença de Deus. Esqueça, irmãos, o que está acontecendo lá fora. Esqueça o resultado do jogo do teu time. Esqueça a violência generalizada que nós temos lá fora. Esse é o momento de você e o Senhor. É o momento de você apresentar a vida do Senhor, do seu familiar. É o momento de você apresentar a vida de um ente querido, a sua vida diante de Deus e pedir, Senhor,
nós buscamos a restauração da minha vida, da minha família. Aleluias. Aqui está a irmã Cleide, que reconhece que precisa dessa restauração. Aleluias, ainda há tempo, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a Tua igreja está aqui reunida, Senhor, e de uma forma, Senhor, unânime, Senhor, nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua graça, o quanto precisamos da manifestação do Teu poder na nossa vida, nos ajudando, Senhor, a fazer escolhas certas, nos ajudando, Senhor Jesus Cristo, a negar a carne e todo desejo que não provém de Ti. Deus, nesse momento nós oramos e pedimos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, pela Tua restauração plena na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, Senhor, na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma o impossível em realizável. Meu Pai, nós entregamos diante de Ti a Tua igreja, entregamos a vida de cada irmão, Senhor, entregamos a nossa vida diante do Teu altar e pedimos a Ti, Senhor, não retire de nós a Tua presença, Pai. Nós clamamos a Ti para que cada promessa que um dia foi liberado sobre a nossa vida venha se cumprir para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Pai, venha com Teu santo sangue, Senhor, sobre a nossa mente, Pai. Vem lavando todo pensamento que não provém de Ti, Senhor. Vem, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tocando em nossos lábios. Tira toda a palavra de maldição que carregamos. Tira toda a palavra negativa. Tira tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor. Visita a Tua igreja. Visita cada um de nós, porque fazemos escolhas erradas, equivocadas. E bem sabemos que essas escolhas erradas, equivocadas, vão trazer resultados negativos sobre a nossa vida. Mas nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão nesse momento, em nome de Jesus. Nós também, Pai, queremos orar pelos nossos entes queridos, por filhos, por netos, sobrinhos, ó Deus, que estão afastados de Ti, que perderam, ó Deus, a comunhão contigo, que perderam o tremor e o temor a Ti e a Tua palavra. Deus, alcança essas vidas, alcança nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, irmãos, pai e mãe, esposo, esposas, Senhor. Alcança cada ente querido que está longe de Ti. Pai, não permita que eles possam colher frutos da desgraça humana, mas resgata essa vida para a honra e glória do Teu santo nome. Porque, Senhor Jesus Cristo, a promessa que Deus tem para cada um de nós é que os nossos filhos, é que a nossa descendência será alcançada pelo Teu poder e pela Tua glória, ó Deus, e pelo Teu evangelho e pela Tua salvação, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, pela vida da irmã Cleide, Senhor. A Tua filha, Senhor Jesus Cristo, passa por lutas, por dificuldades. Ela precisa do Teu mover, do Teu agir na vida, na mente, Senhor, na vida espiritual, Senhor. Deus, abençoa a Cleide em cada dia da sua jornada. Ministra, Senhor, sobre a vida dela. Vai trazendo cura sobre a mente. Vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Ela veio aqui à frente e disse: eu preciso
da tua restauração, Senhor. Então restaura a vida da Cleide para a honra e glória do teu santo nome. Mente renovada, espírito renovado, saúde renovada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja com a tua filha, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus, Pai. Aleluias. Vamos cantar junto, irmãos, esse louvor que a nossa juventude, os nossos músicos escolheram em nome de Jesus. Enquanto os louvores são ministrados, não perda a conexão com Deus. Peça ao Senhor esse renovo que tanto precisamos.